Olá, como você está? Estamos aqui hoje para mais um podcast, Curados para Curar, Empreender com Propósito. E hoje eu tenho convidadas novas. Tem uma aqui que já veio, mas hoje a gente vai fazer uma mesa diferente aqui, porque nós vamos falar sobre Neemias, este homem de fé, esse líder extraordinário. E Neemias, ele nos traz muitas lições aqui no livro dele, então a gente quer compartilhar isso com você. Porque às vezes a gente acha que... Às vezes eu já ouvi muita gente falar assim que tudo a gente espiritualiza. Ai, tudo é Deus. Realmente, gente, não tenha dúvida disso. Tudo é Deus. No seu comércio, você pode fazer vários cursos, você pode fazer várias coisas, mas a primeira pessoa que você tem que consultar é Deus e o Espírito Santo, porque Ele vai te direcionar. Eu falo que quando a gente busca resposta em Deus em oração, a gente encurta caminhos, a gente evita problemas. E hoje esse podcast a gente vai falar justamente sobre isso. Como que é empreender aí no nosso comércio, no seu comércio, no meu comércio, no comércio dessas mulheres tão especiais que estão aqui hoje. Como que é empreender? Como que é empreender com propósito? Fala aí, Leia, como funciona isso? Então vamos junto para mais um podcast, Curados para Curar e Empreender com Propósito? Regina, minha amiga, seja bem-vinda! Olha, que alegria estar aqui mais uma vez. Eu falo que essa mesa aqui tem um mistério de Deus. Amém. É a mesa que a gente aprende, que a gente reflete algumas coisas do tempo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos faz trazer muitas coisas à tona, muitas lembranças boas. E aqui eu creio que tem sido um tempo de cura e de restauração para as nossas vidas. Amém, que bom, Regina. E hoje nós temos aqui a Rubenita da Rara Books. E aí, meu amor? Alegria. Uma alegria também estar aqui. Participei, né, do podcast. E assim, o que a Regina falou, a mesa, ela faz a gente refletir em várias questões, porque eu mesma, quando participei, falei de tantas coisas que não estavam esquecidas, mas estavam guardadinhas dentro de mim. E eu acho que quando a gente fala, a gente dá vida, né? Sim. Então, participar aqui mais uma vez agora como empreendedora é realmente algo maravilhoso. E principalmente falar sobre Neemias, né? Que foi um grande líder. E o que eu gosto disso é quando você faz como Neemias, né? Que trouxe a organização para o espaço. E o senhor fala muito isso com a gente, né? Isso. Às vezes a gente se acomoda do jeito que estão as coisas e às vezes não é aquilo que Deus quer pra gente, né? Exatamente. Às vezes Ele quer mudar e colocar as coisas no lugar, porque o ser humano, ele tem uma característica muito boa, ele se adapta à situação, mas às vezes a gente se adapta a coisas boas, mas às vezes também ele se adapta a coisas ruins. Exato. E como a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, a gente está vivendo um momento na nossa sociedade, na economia, que parece que a gente tem medo de sonhar, né? Você fala, como que eu vou sonhar com isso? Olha o dólar, olha o euro, sim. olha o que o Trump está fazendo com as pessoas, olha o político, olha isso. E a gente começa a colocar desculpas para não sonhar, né? Parece que assim, para mim não fracassar é melhor eu já nem pensar nisso, né? E é tão gostoso a gente ver gente que está sonhando em crescer, em expandir, né? E fazer coisas novas, em avançar no reino de Deus. Porque o Senhor não mudou, né? Ele não mudou, Ele é o mesmo. A gente que às vezes coloca tamanho para Ele, né? Eu falo que a gente tem mania de querer pegar Deus e colocar Ele dentro de uma caixa e dar um tamanho para Ele. Deus não cabe nisso, né? Não. Tem uma coisa que fala assim... Os nossos sonhos, eles cabem nos sonhos de Deus, mas os sonhos de Deus nunca vão caber nos nossos sonhos, porque os nossos são pequenos demais, né, para Ele, né? Verdade. Exatamente. E ele conhece o nosso amanhã. A gente aqui está vivendo o dia de hoje, mas Ele sabe amanhã o que vai acontecer, Exatamente. né? Então é extraordinário isso. Então vamos falar sobre Neemias também? Opa. Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura aqui no livro de Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Esquisleu, no 20º ano, enquanto estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo.
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo? Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por lugares mais distantes debaixo do céu, dela os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Amém. Olha que forte isso. Então Deus é um Deus de perdão. Total. Total, né? É. Ele fala assim, vocês erraram, vocês falaram comigo, mas se vocês voltarem para mim, vocês me pedirem perdão, eu vou juntar tudo de novo. E às vezes a gente tá vivendo, eu falo por mim mesmo, eu tenho loja há 25 anos, eu já acho que eu já quebrei umas 3 vezes, sabia? Umas 3 vezes no Benito eu já quebrei. Sério? De você falar assim, meu, agora é fechar a porta, não tem mais o que fazer. Aí você vai, você ora e o Senhor fala assim, ainda tem vida aí. Ai, que lindo. Ainda tem vida aí. Ossos secos. Ainda tem vida aí. É. E aí o Senhor sempre falava comigo, filha, onde você tá botando um ponto final nessa história, para mim é um ponto e vírgula. Essa história continua. É. E aí você, na direção, eu falo que é como uma fênix, sabe? O pessoal vai lá ver a fênix e fala assim, ela tá morrendo. De repente, ela vai e ela ressurge das cinzas. Mas por quê? É por ela? Não. Não. É por quem está com ela. Exato. Porque E a dor, né? Porque a gente empreendendo, é aquilo que a gente sempre fala, né? O comércio não é nosso, é dele, né? Ele que permite que a gente tenha aquilo. E quando a gente aprende isso, é libertador. É libertador. Você fala, Senhor, ó, e aí? Acho que eu errei de novo, Senhor. Você mandou eu pela direita, eu fui pela esquerda. Tô agora te pedindo perdão. Me coloca de novo no rumo certo. Exatamente. Já aconteceu isso com vocês? Muito, muito. Às vezes pensa que a gente tá fazendo tudo certo. E aí vai na caminhada, aí erra. Aí pede perdão, né? Porque você sabe que Deus já tinha falado para você fazer assim. Você fez diferente. Aí tem tem o preço ali. O princípio, assim, que a gente tem, é sempre voltar. Reconhecer. E reconhecer. Porque ele está falando de 3 vezes. Eu não lembro o meu total, assim, de vezes. Eu não lembro o seu total. Gente! Mas, assim, um dos maiores que eu enfrentei foi quando eu fui para São Paulo, né? Que eu precisava... Na verdade, eu não pensava em voltar mais para cá. E foi quando o Senhor me deu uma oportunidade de voltar, mas de um outro segmento, de uma outra forma, né? Porque quando a gente só pensa no trabalho, você vai ver só pro trabalho. Exatamente. Quando nós vivemos pelo propósito, é completamente diferente. É verdade. Já não é mais você, já não é mais só resultado. Aí você já pensa o quê? No que aquela pessoa precisa além do seu trabalho. Exatamente. Né? Eu falo, até no último podcast, eu falei assim, que eu não escolhi a minha profissão. E durante muitos anos eu ficava assim, por que, né, que eu sou cabeleireira? Por que eu me tornei a profissional que eu sou hoje? E aí eu falei assim, aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, a senhora que escolheu a minha profissão. Eu não tive, eu não tive escolha. A senhora escolheu por mim. Mas quando ela escolheu, ela tentou fazer o quê? Vocês são nova, eu tô com câncer, eu vou morrer, mas eu quero que vocês fiquem encaminhados na vida. E ali já era um propósito de Deus para as nossas filhas, as nossas famílias. Que Deus curou ela, restaurou, e hoje ela continua ali caminhando do lado da gente. Que lindo. E eu falo assim,
Não foi um propósito? Foi um propósito. Foi um propósito, porque ela pensou uma coisa e o Senhor mudou completamente. E aí eu entendi o que é você viver uma vida com propósito, porque quando a gente vive na obediência, por mais que não é aquilo que você sonhava, porque não deu tempo de sonhar, mas ele transformou no meio do caminho, ele colocou alegria, colocou contentamento e mudou o destino das nossas vidas, do nosso coração, né? Então, eu sou muito grata a Deus. É que eu falei pra Lé, hoje eu aceito o propósito. É isso. É aceitar. E assim, ouvindo, né, vocês falar, eu tenho 8 anos, né, empreendendo. Eu não quebrei, eu espero ainda não passar por isso. Mas, como empreendedor, eu vejo que nós precisamos de fé e coragem, como Neemias mesmo. Porque todos os dias a gente tem que ter coragem para continuar. Porque, embora eu não tenha vivido ainda essa quebra, né? Mas eu já passei dias muito difíceis, assim, de falar, vou fechar a porta, porque não dá para continuar, porque eu tô pagando para trabalhar, então vou fechar a porta. E aí sempre Deus, ele dá um direcionamento, sempre ele chega na hora certa. Às vezes a gente... eu já passei por momentos de desespero, assim, por exemplo, você tem um boleto alto para pagar, e aí você perde noite de sono, principalmente no começo, que você tá ali iniciando, é tudo novo, né? Então você perde noite de sono e aí no outro dia o Senhor traz uma providência. Porque é Ele mesmo que faz isso, né? De nós mesmos tem o trabalho para fazer, né? A gente tem que trabalhar, ter fé, coragem, e eu acredito que o restante é consequência enviada por Deus. Né? Então, eu acredito que um dos testemunhos que nós temos mais vivido, nós que vivemos empreendendo com propósito, ou qualquer tipo de empresa que seja, é viver da fé todos os dias. Essa questão de a gente, às vezes eu falo para a Leia, às vezes a gente dorme rica. E acorda Meu Deus do céu, total. Você dorme, a pobre, conta tá lá, né, com uns númerozinhos a mais, e no outro dia não tá mais, entendeu? E isso acontece ao contrário, às vezes você vai dormir. Então, assim, também. não é uma falta de prudência. São coisas que os altos e baixos que fazem parte do nosso dia a dia. Exatamente. Porque a gente vê uma realidade. É isso. Né? A gente vê uma realidade do comércio hoje, do trabalho, dos nossos colaboradores. A gente tem uma vida assim que a gente faz uma meta, traça aquela meta naquela semana e às vezes não chega ali naquela meta. E aí, quando chega na segunda-feira, você precisa dar conta do negócio, né? Exatamente. Às vezes é na segunda, outra na sexta, mas a gente vive como ele vem e age. Ele vem e faz. É isso. Mas você sabe que eu acho que nas vezes que eu quebrei foi por falta de obediência. Também. Porque às vezes a gente olha pra gente e acha assim, eu sei fazer isso. E parece que a gente tira um pouco das mãos de Deus e coloca nas nossas, né? É isso. E quantas vezes eu ajudei Deus? Quantas vezes? Como se ele precisasse, né? Porque assim, hoje eu entendo isso, mas antigamente eu não entendia. Você fala assim, eu preciso pagar uma conta. Aí eu não tenho dinheiro. Eu vou fazer um empréstimo lá no banco, eu pago a conta, né? Só que no mês seguinte, você tem as contas para pagar mais o empréstimo. Exato. E aí você faz o empréstimo para pagar o empréstimo. Exato. Já aconteceu isso com você? Muito. Você faz o empréstimo para pagar o empréstimo. Mas se a gente é dependente de Deus, fala assim, Senhor, não é mudar a conta de nome. E eu já fiz muito isso. Das 3 vezes que eu quebrei, foi por conta disso. Eu trocava a conta de nome. Em vez de eu dever para o fornecedor, eu devia para o banco. Em vez de eu dever para o banco, eu devia para o cartão de crédito. E aí o Senhor, ele vem e parece que ele fala assim, filha, você acha que você é assim? Tá bom, vou te mostrar. Exatamente. Onde está a sua obediência? Exato. Você sabe, porque Deus não é Deus de jeitinho. Não. E todas as vezes eu queria dar jeitinho. Eu falava, não, mas eu sei fazer isso. Exato. Nossa, e parece que você fala, Deus, de verdade, até é engraçado hoje falar isso, mas falar assim, Deus, fica quietinho aqui,
porque dessa situação aqui eu entendo. Eu tô no controle. É, Pode deixar que eu resolvo. E ele acho que ficava de longe, só olhando e falava assim, tá bom, tadinha, vai, ela vai coitada. quebrar a cara. E aí ela vai voltar pra mim, como esse povo aqui. exatamente. Ela vai voltar pra mim e É aquele falar... alívio imediato, né? É. Só o alívio imediato, É o paliativo. É o paliativo. E a gente vive no comércio, se a gente não tomar cuidado, a gente vive de paliativo, Exatamente. né? E às vezes o Senhor, eu tô falando de mim, tá? Às vezes o Senhor, ele não permite que a gente saia do maná. Exatamente. Porque às vezes a gente não tá preparada para administrar. É, Então ele fala, filha, a provisão do dia é essa hoje. E não guarda para amanhã, porque vai estragar. exatamente. Ele manda um maná pra gente, porque às vezes a gente não tá preparado para administrar. E eu aprendi isso do jeito mais difícil, que às vezes tem bênçãos que a gente pede pro Senhor que ele não nos dá porque a gente não tá preparado para receber. E se a gente receber aquela bênção, a gente não vai usufruir dela, porque a Exato. gente não tá preparado para aquilo. E às vezes ele permite esses momentos de escassez para moldar a gente, para fazer com que a gente aprenda a ser obediente. Filha, é desse jeito hoje. Não dá o seu jeito, para. Até quando a gente quer ajudar Deus no nosso comércio? E a Exato. gente faz muito isso. Eu confesso para você que eu já fiz muito mais. Hoje eu não faço muito, não. Eu falo, Deus, se tiver, eu vou resolver. Se não tiver, Não, porque o Senhor... o tempo, na verdade, vai nos fazendo amadurecer algumas coisas. É. Não é verdade? Porque ninguém quer ficar assim nesse turbilhão o tempo todo Não. de uma aventura. A gente tem que ter o quê? O equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio, entendeu? E confiar, a gente fazer propósitos diante do Senhor, mas a gente tem toda uma estrutura real de um trabalho, de um comércio que precisa de uma direção. De Deus. Porque esses homens de Deus aí que a Bíblia fala, eram pessoas que eles tinham um direcionamento, o Senhor dava a instrução, e com certeza eles iam diante da instrução e daquilo que eles... Um planejamento, eu acredito. E também, assim, no caso de Neemias, ele sempre buscava Deus em oração. E às vezes, eu falo de mim, às vezes muito afoita, querendo resolver, achando que eu conheço. Então, não, isso aí é normal. Vou lá, vou agir com as minhas próprias mãos e aí vou quebrar a cara. Vai dar muito Dá ruim, muito ruim. entendeu? Então, é isso. Muitas vezes a gente não consulta Deus. Porque ele, além dele consultar Deus em oração, ele também foi falar com o líder dele, que era o chefe, né, no caso. O Ele rei. era o rei. O rei Ele foi- Artaxerxes. Ele foi perguntar se ele também poderia ir. E aí? Ou seja, ele falou com Deus em oração depois ele foi e ainda consultar. ele foi consultar. E eu falo isso por quê? Porque, às vezes, a gente... Pode ser que até hora... De mim, tá? Que eu tô falando. E, às vezes, quem está conosco, no caso, por exemplo, meu esposo, porque quem está de fora tem uma visão melhor, né? Então, a gente ora, fala, Senhor, entra comigo nisso, eu acredito que o Senhor já... Aí você já antecipa e já fala, eu acredito que o Senhor está comigo já nesse propósito. E aí, o esposo fala assim, eu acho que é melhor você dar uma segurada. Segurada. Melhor você não ir. E aí você não tem nem a certeza se Deus está naquilo, que você já orou falando o que você queria, né, para Deus, você nem esperou a resposta. Como você ia fazer, né? Você isso. ora e levanta correndo para não esperar de falar, né? Isso, exato. E aí quem tá de fora também já tem um olhar diferenciado e fala, é melhor esperar. Aí você vai e fala, não, já deu tudo certo, imagina, Deus tá comigo. E outra, Deus gosta que a gente tenha ação. É oração e ação. Então a gente se apega nisso. É verdade. Aí vai. Aí dá tudo errado. É uma das... Assim... Dá ruim.
É até engraçado a gente falar isso, vai dar ruim. Aí a gente vai chorar e orar. Chegar aqui e falar tudo que dá certo. Não é verdade? Mas nós estamos numa bancada da verdade. Da verdade, gente. E a gente tem que falar o que causou, o que ocasionou aquilo, né? E eu tenho ciência das coisas que me fez chegar aonde eu cheguei. Entendeu? Verdade. E a gente tem que entender que se nós tivermos estar dispostos a continuar, nós vamos ter que descer, nós vamos ter que tapar as brechas. A gente vai ter que restaurar algumas coisas. Retroceder às vezes. Ouvir, sim. Ouvir mais. Porque quando a gente... Vocês têm muito mais tempo do que eu, né? Aí na caminhada, né? Mas, em determinado momento, a gente não quer ouvir. A gente se sente autossuficiente, porque eu tô muito tempo no mercado, porque eu já conheço como funciona. Então, você Eu que tô lá na loja, gente, eu que tô vendo. Vocês não isso. Porque esse negócio do tempo, às vezes ele vem contra nós, você sabia? Porque os meus anos, eu falo assim, que foram anos de experiências, porque quase 35 anos num comércio é muito tempo. Só que não conta o tempo que a gente começou a aprender e a viver com propósito. Aí que muda toda a nossa história. Toda a história. Toda a história. Você entendeu? Aquilo que eu vivi lá atrás foi muito edificante, foi muito bom. Mas o que a gente vive hoje, diante do propósito, diante do que o Senhor, a ordenança dele, é completamente diferente. E eu sempre vejo, assim, eu gosto dessa reflexão, que eu sempre digo, conversando com amigas, que o empreender é igual uma planta mesmo. Ela começa, você vai regando de pouquinho em pouquinho, ela vai passar por várias estações, você não pode colocar muita água, você não pode deixar ela muito no sol, porque dependendo de como você trata, ela vai morrer. E aí, conforme ela vai crescendo, ela vai enraizando. Mas também, se você não cuidar, a raiz apodrece. Então, empreender para mim é igualmente uma planta. Ela pode se tornar uma árvore forte, mas também às vezes ela só tem boniteza. E ali embaixo tá tudo, entendeu? Então, a minha oração é essa, Senhor, que eu cresça forte e que a minha raiz realmente seja fortalecida, que ela vai, né, por baixo ali, vai tomando conta de tudo e que seja forte, porque... E isso é tão importante, porque quando a gente erra lá atrás e a gente vem por caminhar para um novo, faz toda a diferença. Faz. Entendeu? Então, eu não posso deixar de ouvir. Eu tenho que, parar um pouco, ouvir pessoas, ouvir o que tá dando certo. Não adianta a gente... vou seguir meu coração, a emoção e fazendo as coisas, porque uma hora ou outra você vai ter que parar. E também ter a humildade, igual, você tem 35 anos, a Leia 25. Eu, com 8, eu tenho que ter a humildade para ouvir vocês e falar, nossa, realmente, elas estão certas nisso. Eu acho que eu tenho que ir por esse caminho. Porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa que vocês já fizeram e não deu certo. E aí eu tô insistindo naquilo. E vocês, numa conversa aqui, ó, de podcast, quem tá ouvindo mesmo, pode falar, nossa, olha aí, eu não ouço as pessoas, eu quero agir por impulso, eu acho que eu sou a dona da razão, então eu acho que eu tenho que ouvir, porque uma tem 35, a outra tem 25. Peraí, eu tenho que ter a humildade de ouvir também, né? E a gente aprende também com você, que está começando agora, já está começando já de uma forma diferente também. E isso é bom. Minha filha, mais 8 anos. Eu aprendo muito. Eu aprendo já apanhei bastante. De verdade. Mas eu falo pra você. Eu aprendo muito com gente nova, porque o pessoal hoje tem umas instrução muito boa. Muito boa. Sabe, hoje tem curso bom. Hoje, ó, tá assim, junto com mulheres que têm experiências, para mim é enriquecedor. Você vê, hoje a gente tem um ministério que investe, a nossa igreja investe no empreendedor. Você vê? Site, né? Sites e coisas, tipo, tudo pra gente absorver mais, crescer. É verdade. Então, hoje a gente tem esse privilégio. Mas antes era na força mesmo do braço.
É porque... Eu aprendi com meu pai, que era o dono de bar, né? Um pouco ali do comércio, aí depois a gente já foi pra frente, o jeitinho que ele trabalhava e caminhava, vambora. A forma de tratar pessoas. Mas hoje a gente começar aprendendo da forma correta é o melhor. É que antigamente, quando eu comecei a loja há 25 anos, os meus concorrentes, eles estavam no máximo a 10 quilômetros de mim. Hoje o meu concorrente está nos Estados Unidos. O meu concorrente está lá, porque hoje a pessoa entra na internet, ela pode comprar direto dos Estados Unidos. Lembra antigamente, quando a gente queria um tênis dos Estados Unidos, você esperava alguém viajar para lá, a pessoa trazia para você. Hoje não, você entra no site, você vai lá e você compra. Exatamente. Então as coisas, elas hoje são muito mais fáceis. Tecnologia. É a tecnologia, né? Ou, antigamente, para você ter um comércio de sucesso, você tinha que estar no centro. Hoje a pessoa está dentro da casa dela e ela pode estar... Ela está fazendo grandes coisas. Vendendo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Exatamente. Porque ela tem... Hoje a gente tem a internet. Mas aí também não adianta a gente falar assim, mas no meu tempo isso não me ajudava e eu vendia. Não, a gente fala assim, também vou continuar fazendo. Se a gente continuar fazendo igual a gente fazia, a gente quebra. É isso. Por exemplo, há 10 anos atrás, você não deixava o funcionário trabalhar com o celular. O funcionário chegava, você falava assim, tem que guardar o celular, porque agora a gente vai trabalhar. Hoje, o funcionário tem que ficar o dia inteiro com o celular na mão. Porque ele está conversando com o cliente do Instagram, ele está conversando com o cliente do site, ele está conversando, ele está mandando, ele está buscando a informação. Então, as coisas também mudaram. Então, às vezes, a gente que tem mais tempo de comércio, a gente passa dificuldade por não sair de lá. Da casinha. A zona de conforto, né, também. Exatamente. Que você... A mesmice, né? Você não quer... do jeito que eu fiz a vida inteira, eu acho que tá bom assim. Não, pra que eu vou mudar? Eu já tenho os meus clientes fixos, né? Pra que eu vou, Exatamente. né? E tem gente que fala... Hoje tudo é internet, né? Mas eu não gosto de aparecer... Eu tenho essa dificuldade, assim, é uma luta mesmo eu ficar, sabe assim, na loja gravar alguma coisa. Mas eu sei que isso é fundamental. É fundamental. Porque hoje você tem que aparecer. As pessoas se conectam, né? As pessoas, elas querem ver e elas querem ouvir você. Essa troca de experiência, sabe? Uma coisa, às vezes, é você ir lá só postar foto de algo. Outra coisa é você chegar e falar. O seu rosto, entendeu? Né? A mesma coisa é você, né? Que tá com cabelo, você vai mostrar o que foi feito tal. Eu com livro, eu vou mostrar do que aquele livro fala, você com a roupa. As pessoas, elas querem ter isso. Elas precisam ver a gente fazer isso. E eu tenho uma super dificuldade com isso, que eu tento quebrar todos os dias. Mas eu sei que isso é importante. Então, eu tenho que quebrar isso daí de alguma forma. Então, com todos os anos, isso vai mudando. Porque antes a gente tinha que colocar, por exemplo, uma placa na frente do salão de beleza, porta aberta, e a divulgação, caixa de som na rua, né? Olha, vai ter promoção. Hoje em dia, gente, porta fechada. Eu trabalho em porta fechada. Só sobre agenda, no caso, entendeu? Com agenda. Com agenda, horário, hora marcada. As clientes hoje, elas vão no Instagram, ela te procura no Instagram, indicação, né? Muita indicação. Muita indicação. Então, para mim, isso foi uma novidade, porta fechada, né? Porque a gente tinha que expor. Tinha que ficar com a porta aberta. Como vai mudando, tinha né? que pôr placas gigantes. Se o meu concorrente colocava uma placa média, a minha tinha que ser a placa maior. E era tamanho. As placas falavam muito sobre nós, os panfletos, né? E os carros de som, qualquer coisa tinha que ser divulgado, né? Era muito cartão de visita. Você ficava panfletando, né? Então, hoje em dia, isso melhorou. foi reduzido total. É aprender a se trabalhar de portas fechadas. Olha Né? isso, que E aí diferença. você faz uma diferença muito grande. Né? As pessoas, elas se sentem o quê? Elas se sentem seguras hoje, se sentem acolhidas, elas vão ali para o seu ambiente e elas têm certeza de que aquele ambiente é um ambiente seguro para ela. É uma terapia, né? Na verdade. Ela vai, passa a tarde lá, conversa. A porta está trancada, não tem um perigo de, por exemplo, de uma pessoa invadir. Porque já aconteceu, a gente está trabalhando de portas abertas lá até tarde da noite e as pessoas, para pessoas ali ficar de frente, a gente ficar assustado o tempo todo. Né? Hoje a gente já não tem mais isso. Pode trancar lá, as clientes, elas vão bater, a gente vai abrir, a gente tem a câmera. Então, assim,
olha como que as coisas vão mudando. E se a gente não se adequar a isso, aí a gente fala assim, nossa, por que o comércio tá assim? Por que tá... meu concorrente tá... Então, quando você muda isso, você não fica prestando atenção nos seus concorrentes. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. E é uma coisa que é trabalhado muito no profissional. Esse negócio da concorrência, sabia? E muito. E também, assim, eu até falei no podcast, né? Que a vida do empreendedor, e eu percebi isso, né, nesse tempo, é muito solitária. Porque, assim, você tem que abrir mão de um monte de coisa. No caso, comércio, trabalha dia de sábado. Sim. Quantas vezes eu tive que abrir mão de passar um final de semana em algum lugar com a minha família? Sim. Minhas irmãs, as minhas amigas vão se reunir em tal horário e não dá para sair, porque eu tô na loja presa. Hoje não mais, mas no começo muito mais isso. Então, assim, querendo ou não, você vai meio que se isolando também. E eu acho que esse momento, o empreendedor ter esse momento de encontro com outras empreendedoras é excelente. Porque além de você ter essa troca de experiência, Sim. Você também vai falar das suas dores, porque a gente tem dores. Tem dor. Gente, é muita dor. Entendeu? Então, eu acho que essa troca de experiência, de uma dando força para outra, né? E a questão da palavra mesmo, né? De você trazer a palavra que... com propósito, a gente crendo que se Deus estiver à frente, você vai passar por isso e você vai ficar bem, né? Então, esse ajuntamento, né, de empreendedoras, eu acho que é muito bom mesmo, Leia. É muito bom. É uma troca de experiências, É uma troca. né? E eu vou te falar, vir no podcast, né, que foi semana passada, eu assisti umas 3 vezes depois. Assistiu? Assisti. Pra eu ficar... porque eu voltei muito lá atrás, né? Assim, de quando eu comecei a loja, a livraria, a editora. E às vezes no caminho a gente vai se perdendo. Assim, sabe assim, meio que desanimando. E eu voltei, gente, depois que eu assisti várias vezes, eu voltei num pique total. Benção. Sério, isso mexeu comigo de uma forma. E eu falei pro meu esposo, algumas coisas que eu estava pensando em fazer, em mudança, eu falei para ele, sabe o que mudou em mim? O primeiro amor. Olha que bacana. Eu falei, mas eu assistindo isso aqui, eu assisti ainda junto com ele à noite, várias vezes, voltava, ficava assistindo. Aí eu falei pra ele, sabe o que mudou em mim? O primeiro amor. Então, eu vou recomeçar, em alguns pontos que eu havia parado, eu vou recomeçar, porque às vezes a gente precisa voltar. Sabe aquela empolgação de quando você abriu, de quando você começou, de ver o seu comércio, você correndo, comprando um monte de coisa diferente para trazer de novidade para suas clientes? A gente vai se acomodando. Eu só tenho 8 anos, mas assim, eu fui me acomodando em várias questões. Então, assim, de verdade, falar sobre isso, Leia, você não sabe quanto foi importante para mim. Me trouxe muita alegria também, sabia? Porque eu comecei a fazer isso, a lembrar dos perrengues, das coisas que a gente passou e a gente sobreviveu àquilo. Você entendeu? Eu sempre volto aqui, até no podcast que a gente fez, acho que foi da última semana, falando sobre a pandemia, porque para nós foi muito desafiador. Foi. E quando eu lembro que eu ouvi um não, que nós não ia trabalhar, que nós ia ter um monte de limitação, assim, cada um nas suas áreas, eu falei, como que eu vou... Que eixo que eu vou? Para que caminho que eu vou? O que eu faço agora? O que eu faço agora? E o Senhor me fez mexer em coisas que eu não queria mexer. Eu fui mexer em reforma na pandemia. Onde que você já se viu isso? Eu não sabia nem quando isso ia voltar, quando ia acontecer. Sabe? Eu peguei e fiz uma reforma que eu tive um gasto lá que nos dias normais eu não teria feito. Você não teria feito, talvez nem conseguiria. E aí eu falei, Senhor, mesmo. o Senhor me fez fazer tudo isso e depois o Senhor quer me tirar da cidade, que me leva para outro lugar. Sabe o que ele falou assim para mim? Eu peguei e fiz a conta de todos os gastos que eu tive na pandemia com aquela reforma. Ele falou, isso aqui é para mostrar a minha glória. É isso. Isso aqui, tudo isso que eu fiz na sua vida, vou mostrar que não foi você. Foi eu.
para mim agora e que você pode chegar. É isso. Ah, você fez até aqui, eu vou além. É porque Deus às vezes quer mostrar pra gente que um comércio, ele não fecha, ele não muda porque tá falido. Às vezes ele fecha porque o lugar que você tá pequeno pra você. Exatamente. Isso. Porque a gente tá acostumado a ver, fulano fechou. É igual, vou dar o meu exemplo. Quando eu fechei a Lea Fashion lá da Portugal Freixo, eu fechei dia 29 de janeiro. E era top, né? E eu não podia colocar uma placa, porque nem eu sabia quanto tempo depois eu ia inaugurar. E eu não sabia, porque eu não tinha dinheiro para fazer aquela obra. Foi num dos momentos que eu quebrei. Aí uma pessoa veio e me fez uma oferta, falou assim, olha, eu construo a loja para você com juros de poupança. Olha. Falei, nossa, Deus, que bênção, né? Mas aquilo eu fiquei assim, tá? Desconfiado, né? Mas aquilo me desconfiou. E eu tinha A uma gente é palavra, desconfiado, eu tinha né? uma palavra de Deus, sabe? Eu tinha uma direção. Aí, quando a gente foi começar a obra, a pessoa falou assim, mas quem me garante que quando eu terminar de construir vai dar certo para você? Meu Deus. Eu falei, como assim? Nossa. Quem me ofereceu foi você. Mas aí eu falei assim, não, muito obrigada. Pode ficar em paz, porque quem me prometeu vai me dar o recurso. E o senhor foi, me deu o recurso, eu construí a loja em 72 dias. Quando eu comecei a obra, eu tinha R$230. Esse testemunho Mas eu tinha me uma edificou. palavra. Sim. O senhor falou, você é como Isaac. Você está num lugar que as pessoas estão contendendo com você. Larga esse poço, que é Isso. bom, que tem uma boa água, e vai mais adiante que eu vou e cavo um novo poço lá. Porque não é o poço que vai ser uma bênção, você é a bênção, porque eu estou com você. Sim, E quando a gente tem certeza disso, você chora, tem dia que você acorda chorando, fala, Deus, Sim. você não tem dinheiro. Tem dia que você acorda um rojão, mas o Senhor respeita isso na gente, né? Uhum. E aí, 72 dias depois, quando a gente reinaugurou a loja, quando chegou no dia da inauguração, despretensiosamente, 9 horas da manhã eu abri a loja. Naquela época não tinha, o WhatsApp não era tão forte assim, eu não tinha um Instagram forte. Eu panfletei a feira. E aí a gente fez um culto, a gente tinha feito um culto dia 23 de março de 2018 e a gente reinaugurou dia 7 de abril de 2018. E aí um pastor, amigo meu, ele foi lá fazer uma oração e a gente abriu a porta. Quando a gente abriu a porta, sem mentira, Rubens, a gente estava com a roupa da faxina, porque a gente ia lá às 5 horas da manhã para montar a loja. Todo mundo com roupa de faxina, terminando de montar a loja, a gente, né, colocando. Aí nós montando a loja, falei, gente, a gente panfletou, mas ninguém sabe que a gente está aqui. Sim. A gente não fez nada, as pessoas acham que a gente faliu, porque um monte de gente fala, vai, faliu, não sei o que lá. O Benita, não deu 10 minutos que a gente abriu a loja começou a lotar. Ixi. Nós, no dia da inauguração, ficamos com a roupa da faxina. A gente não conseguiu se trocar. Que maravilha. E um dia nós vendemos que a gente tinha vendido no mês inteiro na loja anterior. Olha. Aí o senhor falou, filha, eu sou É seu a minha panfleto. Eu sou seu panfleto. Olha aí, que lindo. Eu sou seu divulgador. Eu né? sou seu divulgador, porque quando o senhor sopra, não adianta. É. Glória a Deus. Não é? Ele vai lá, ele faz, ele vai trazer a provisão. Porque você está dependendo dele. Você não está olhando para as pessoas, está olhando para ele. E é aquilo. Eu aprendi isso e ontem foi até o que o David pregou. Quando Deus te dá uma palavra, É isso. pronto. Pronto. Vai. Acabou. Você não precisa se preocupar com dinheiro, você não precisa se preocupar com nada. Porque ele te deu uma palavra e a palavra dele não volta É vazia. isso. Ela só não vai acontecer se você parar. É. Aí não vai acontecer. Se você não fizer a tua parte, né? É. Porque tem Exatamente. coisas que é você que tem que fazer. É. Deus, ele te deu uma palavra e aí você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que é você tá falida, devendo, nessa época eu devia 400 mil para fornecedor, que devia imposto. Meu Deus. E eu tava assim, falida mesmo, né? E aí, no último mês, gente, aconteceu uma coisa muito extraordinária. Até hoje eu lembro disso e eu falo assim. Eu tinha um valor de mercadoria na minha loja. Em janeiro, no último janeiro, quando eu fechei. Eu tinha um valor na minha loja. Só que as contas que eu tinha era maior do que o valor que eu tinha do meu estoque todo. Sim. Aí eu cheguei para a Ruth e falei, Ruth, esse é nosso último mês aqui e eu preciso desse valor para acertar essas coisas. Tem algumas coisas que vai ficar, eu vou parcelar quando eu mudar, mas isso aqui eu tenho que acertar. Aí a Ruth virou para mim e falou assim, você quer que eu traga as roupas da minha casa para vender na loja?
Porque o que você tem de roupa na loja não paga isso. Se a gente vender todas as peças, não paga. Meu Deus. Aí eu falei, Ruth, tá bom. Mas quem tá no comando desse barco, não sou eu, é o Senhor. Gente, nós somos... Gente, olha, vocês acreditam em milagre? Eu acredito. Todo, né? Ai de mim, se eu não acreditar. Nós fomos vendendo e o Senhor foi mandando algumas coisas. Tipo assim, eu ia com eu fazia 10. Eram umas coisas que o Senhor mandava para mim. Nossa. Quando eu fechei a loja, no dia 29 de janeiro de 2018, eu tinha o mesmo valor de estoque e eu vendi o valor que eu precisava. Eu creio. Aí a Ruth olhou e falou assim, Leia, você me perdoa ter falado aquilo? Falei, então, Ruth, porque quem está no controle disso aqui não sou mais eu. Entreguei para ele, de verdade. Porque antigamente, eu confesso para vocês, eu não entregava. Eu falava assim, Deus, eu preciso pagar isso. Eu orava. Daqui a pouco eu lá pegava de volta. Falava, Deus, me devolve aqui, porque tá demorando um pouquinho. Deixa eu resolver aqui. É isso mesmo. Porque eu tô ficando ansiosa. Vou fazer um empréstimo. Eu tô ficando ansiosa, Deus. Eu vou dar um telefonema, acho que eu vou resolver isso aqui com um telefonema. Aí o senhor falava, tá bom, filha, pega de volta. Só que aí eu ia entulhando os poços. Sim. Eu ia entulhando os poços. Você entendeu? E aí a Ruth, quando a gente chegou, que eu fui contar meu estoque, eu fechei a loja, que eu fui colocar as coisas nas caixas, e eu fui contar o estoque, eu falei, Ruth, a gente tem o mesmo estoque, e eu vendi o que eu precisava e resolvi essas coisas. Fui com os outros débitos, fui acertando. Mas aí é a dependência. Total. Sabe, é você falar assim, Deus, você me deu uma palavra. Você falou que você estava comigo, que eu podia cavar um novo poço. E eu cavei. Mas o que eu achava mais extraordinário é o seguinte. No dia que eu fui falar com essa pessoa que ele falou lá para mim, mas quando eu terminar, quem me garante que vai dar certo? Eu saí de lá chorando, sabe? Parecia que cada passo que eu dava, a terra, o chão abria e eu enfiava dentro. Mas algo falava para mim, filha, sou eu que te prometi, sou eu que te prometi. Aí eu comprei um papel pardo enorme, comprei os canetão. Cheguei lá na loja, peguei o desenho que eu tinha feito pequeno, fiz ele gigantesco, colei lá na minha parede, assim, aquele desenho enorme da minha loja nova. Eu já estava com o terreno alugado, já tinha alugado o espaço. E aí as pessoas começavam a entrar e riam. O que é isso, Leia? Falei, minha loja nova. Ai, você é doida mesmo, né? Eita Deus. Você é doida. Como você é doida, Leia? Aí o trem falava assim, pode ser que daqui uns 5, 10 anos você consiga, mas agora você não consegue, não. Mas eu fazia questão, sabe? Parece que cada um que ia lá, que ria daquilo, ao invés de me desmotivar, me dava mais força. Mais força. Eu falava, não, eles vão ver esse milagre. E um deles foi o meu marido. Tá vendo? Um deles foi meu marido. Aí ele falava, eu te alugo uma sala de R$500. Eu consigo pagar R$500 para você? Aí eu falei assim, se eu aceitar a sua sala de R$500, é como se eu falasse pro meu pai, assim, pai, você não tem condições de me dar isso, então eu vou aceitar a sala de R$500. Mas, olha, os sonhos dele, para mim, não cabem dentro dessa sala de R$500, então eu vou para cima. Porque ele me deu uma palavra. Gente, no dia que inaugurou a minha loja, no sábado, quando foi no domingo, meu marido foi na igreja. Meu marido não ia na igreja. Olha isso. Quando acabou o culto, em vez dele ir para casa, ele foi para a loja. Quando chegou lá, ele falou, desce do carro. Aí eu desci, ele falou, vou tirar foto sua aqui. Porque eu vi Deus fazendo o milagre. Que lindo! Eu vi Deus fazendo o milagre. Eu moro com você na mesma casa, Léa. Eu sei da sua situação. Eu vi que Deus fez um milagre aqui. Que coisa linda. O nome disso é milagre. Aí eu falei... Falou assim, ainda bem que você não aceitou a salinha de R$500. Eu falei, não, eu não podia. Nunca. Então, mas o Senhor, ele vai pegando a gente, ele vai fazendo como uma azeitona, sabe, Regina? Espremendo. Ele vai espremendo para fazer a gente virar azeite. Mexendo com a nossa E azeite fé, bom, hein? Azeite bom. E azeite bom. Mexe com a nossa fé. Mexe. Mexe com o nosso ego. Mexe. Total. Mexe com... Você pensa em toda a sua história. Mexe Passa um filme, né? Passa um filme e você fala assim, será que eu tô valendo isso, né? E quando a gente estava aqui, eu lembrei de algo assim, que muitas das vezes nós oramos, nós finalizamos o dia cheia de fé, a gente termina, finaliza. Só que muitas das vezes
não acontece às vezes as coisas que a gente quer naquele dia. Mas alguma coisa ele tirou de nós ou colocou em nós. Mesmo que o milagre não aconteça naquele dia. Né? O que nos faz? Às vezes o Senhor nos faz você, por que não recebeu? Senhor, eu esperei. Senhor, não aconteceu. O Senhor nos faz você perseverar. Persevera. E na perseverança, às vezes você está orando por uma situação, passa aquele dia, não acontece, o Senhor te faz algo maior. Sim. Então, assim, é experiência, uma experiência, gente. É situação em cima de situação. Total. E tudo isso é enriquecedor. Regina, eu ia inaugurar a loja, faltava 20 dias para inaugurar a loja. Aí foi um cunhado meu, ele até já é falecido, e ele entrou lá dentro da loja, e ele não sabia da minha situação, porque tem coisa que você não fica contando para todo mundo, né? Imagina. Aí ele falou assim, nossa, Léa, você deve estar muito rica, né? Porque para você botar roupa nessa loja desse tamanho, você deve ter muita bala na agulha, né? Meu, aquilo A para gente mim... só ouve, né? Aquilo para mim veio como um murro no meu estômago, sabe? Eu falei, nossa, Deus, é verdade. Como que eu vou fazer, Senhor? Eu tenho meu estoque da outra loja, mas Deus, olha o tamanho desse lugar, Deus, como que eu vou fazer, né? E aí eu tinha um carro. Meu carro valia 33 mil reais. Aí eu falei assim, eu vou refinanciar esse carro e vou pegar o dinheiro e vou comprar de mercadoria. Fui numa agência para fazer o refinanciamento. Quando eu estava lá, o senhor o senhor me envergonhou, o senhor me constrangeu. Me constrangeu. Eu sentada lá, esperando o rapaz fazendo os cálculos, né? Aí, tipo assim, com o financiamento de meu carro, ele ia me dar 33, eu ia pagar 40 e pouco. Aí o Espírito Santo ficava assim, vai embora. Vai embora. A loja já está pronta? Você já precisa da roupa hoje? Vai embora. Nada que eu faço é pela metade. Tudo que eu faço é perfeito. Que lindo. Vai embora. Você não precisa disso hoje. Aí o rapaz falou lá, eu peguei e fui embora, né? Aí eu fui chorar em casa e pedir perdão para ele. Eu falei, Senhor, me perdoa. Ou seja, você ia entrar em outro problema, Para né? poder comprar roupa. Aí, mas Deus, aí o senhor falando para mim, vai embora. Você precisa da roupa hoje, você não precisa da roupa hoje. Vai embora. Aí eu fui embora para casa. E a gente não vê outro recurso, né? Não, você fala, não, eu vou precisar desse dinheiro para comprar roupa. Eu tô certa. Eu tô certa. Tá Aí, certa. olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Mexer café é muito doido. É. O seguro do carro estava atrasado. E eu tava com a loja fechada, gente. Olha pra vocês ouvirem, gente. Às vezes vocês olham pra gente e falam assim, nossa, a Leia, né? Mas eu sou uma mulher muito abençoada, mas eu sei que o senhor me forja. Ele faz as coisas assim para forjar a minha identidade mesmo, sabe? O seguro do carro estava atrasado. E eu não tinha percebido. Também nem tinha dinheiro para pagar. O rapaz tinha ido lá na loja antiga me procurar. Só que estava fechada e a moça da loja do lado falava para todo mundo que eu tinha falido. Então, o rapaz me ligou, não sei por que eu não atendi, eu não sabia. Quando foi na noite daquele dia, o carro foi roubado. Ah, meu Deus. O carro foi roubado. Meu marido voltando do trabalho, falando com minha filha ao telefone, a minha filha só ouviu. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. E os caras pararam ele, colocaram a arma na cabeça dele, desce do carro, meu marido desceu, corre, vai pro mato, meu marido correu pro mato, e minha filha ali, meio ouvindo, a minha filha ligou, mãe, o pai acabou de ser assaltado lá na Estrada dos Fernandes, corre, mãe. Meu Deus. Na hora, meu coração disparou. Mas o senhor me deu paz e falou assim, dos seus cuido eu, dos seus cuido eu. Aí eu liguei pro meu cunhado e falei, Natan, vamos que o Paulo tá no meio da estrada lá de Sete Cruzes, que ele acabou de ser assaltado, e nós fomos atrás. E eu declarando, Senhor, você tá cuidando, você tá cuidando, você tá cuidando, né? Deus estava me dando uma loja, eu ia inaugurar, não ia inaugurar viúva aquela loja. Eu tinha certeza daquilo. Ele estava fazendo uma obra na vida do meu marido, entendeu? Aí a gente foi... Quando chegou no meio do caminho, o cara tinha roubado o carro e ele tinha usado para roubar outro carro e tinha batido e fugiu com o carro. Mas fugiu com o carro, sumiu com o carro. E tinham achado meu marido e já tinham trazido ele para a delegacia. Sabe o que meu marido me falou na delegacia? Ele falou, Leia,
Fica em paz, deu tudo certo. Você precisava do dinheiro para comprar roupa? Agora você recebe o seguro e compra roupa. Mas você não vai pagar juros. Foi Deus que permitiu que o carro fosse roubado. Meu Deus. Com 7 dias, eu recebi o seguro. Um dia depois que eu recebi o seguro, me ligam da delegacia. Seu carro foi achado. Aí eu falei, mas e agora? Eu já recebi o seguro. Ele falou assim, a senhora já recebeu o seguro? Eu falei, já. Que demora? Eu recebi o seguro em 7 dias. Aí, gente, olha, hoje eu tô... Só para completar aqui. Aí eu recebi o dinheiro. Quando eu recebi o dinheiro, o senhor falou assim, 10% é o dízimo. Eu podia falar, não, senhor, mas eu preciso comprar roupa. Ele falou assim, não, 10% é o dízimo. Sim. Eu falei, tá bom, senhor, 10% é o dízimo. Aí, na semana da inauguração da loja, falei, agora eu tenho esse dinheiro, vou comprar as coisas para a loja, né? O senhor vai multiplicar. Me liga uma fábrica, uma vendedora, falou assim, Leia, você vai inaugurar quando a loja? Eu falei, vou inaugurar dia 7 de abril. Ela falou assim, olha, Leia, não sei porquê, mas saiu a coleção de inverno agora, mas o meu patrão tá dando 50% de desconto. Você quer que eu te mande foto? Eu falei, eu quero. 50%, coleção nova? Claro. Pode me mandar a foto. E aí eu lembro que eu ficava encostada na árvore, aquela árvore que tem na minha loja, vendo o pessoal trabalhar. E eu lá encostada na árvore e selecionando as fotos, e fazendo o pedido. Quando ela fechou o pedido, gente, deu R$14.800. Com 50% eu ia pagar R$7.400. Aí ela pegou e me passou o número para fazer uma TED. Naquela época não tinha Pix. Aí eu falei, tá bom, daqui a pouco eu vou fazer a TED. Passado 1 hora, ela me liga, Léa, você já fez a TED? Eu falei, não fiz ainda, mas eu vou fazer. Ela falou, então, não tem desconto. Foi um erro do meu patrão. Ai, meu Deus. Mas como você já selecionou as peças, eu já te passei o valor, se você fizer hoje sem falta, ele vai manter a palavra dele com você. Te provar até os últimos. Nossa, gente. Aí eu, na mesma hora, saí correndo e fui fazer o Claro. TED. Aí o senhor falou assim, você precisava do dinheiro, mas eu te pedi o dízimo e você me deu o dízimo. Eu já te devolvi hoje o dízimo em dobro. É verdade. Entendeu? Que lindo. Quando chegou no dia da inauguração, gente, era tanta gente, era tanta coisa vendendo. Falei, um dia eu vendi o que eu vendia na outra loja em um mês. Olha isso. E com a roupa da faxina. A Ruth falava, Lê, a gente nem trocou de roupa. Eu falei, Ruth, mas não dava tempo. Quando deu 9 horas da noite, a gente não sentia mais os pés de tanto que a gente trabalhou naquele dia. Meu Deus. E todo mundo ajudando, e o cliente se atendia, e todo mundo queria comprar. Parece que o senhor falou assim, vai lá, vai abençoar minha filha, vai abençoar minha filha. E a gente faz tantos planos, sabe? Queria estar vestida, queria estar arrumada, a gente queria estar com tudo em cima, né? Nada. De repente o senhor faz... É dessa forma que ele faz, E você nem né? sente, Regina. Não, Você sim. nem sente. Verdade. Mas hoje eu entendo. Por que o Senhor faz a gente passar por alguns processos? Para a gente poder depois contar o testemunho. Contar o testemunho. É isso. Porque a gente quer fazer muitos planos E também, né? A gente é. quer fazer as coisas, tipo, muito no automático. A gente quer deixar tudo do nosso jeito, perfeitinho. E às vezes tem dia que o Senhor quer entregar para nós, mas é assim mesmo, Senhor. E também, assim, às vezes a gente, igual isso aconteceu na sua inauguração, e você já deve ter contado essa história várias vezes e está contando agora de novo. Vai edificar, às vezes, quem está ouvindo, mas vai nos edificar também. Sim. Porque às vezes a gente esquece, né? Que nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Se não é Ele, a gente não tá de pé, a gente não abre a porta todos os dias para ficar lá e esperar o cliente, porque é ele quem manda. Sim. Essa é a minha oração, né? É o Senhor quem envia cliente para a loja, é o Senhor quem envia autor. Então, a nossa dependência vem dele, Sim. total. E aí, sempre pedindo a ele em oração, porque nós não somos autossuficientes. Não. E na pandemia, você falou do maná, na pandemia eu fiquei desesperada, né? Porque eu trabalho com livros. E aí eu tinha, no espaço, o primeiro espaço que eu tinha é livraria e café, assim como hoje. Eu falei, meu Deus, vai fechar,
E eu não vou poder receber ninguém. E outra, que as pessoas vão comprar livro como? Porque eu não vendia pela internet ainda. Olha. Não vendia. Só atendia Instagram e WhatsApp. Eu não tinha um site. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí corri para fazer um site. Mas assim, até pegar... Enfim. Mas eu recebi uma palavra que Deus, ele ia... Você falou do maná, eu lembrei. Ele ia fazer como ele fez com aquele povo. Ele ia enviar o maná diário. Eu não teria que me preocupar, porque diariamente ele ia me enviar. Ia ser aquilo por dia. Ele não ia deixar nem eu estocar. Porque era o alimento diário. E foi isso que Deus fez. Porque na pandemia, eu vendi mais livro do que em dias normais com porta aberta. Sim. Eu não dava conta de entregar. Glória a Deus. De tanto que eu vendi de livro. E assim, eu sempre falava isso até... Foi um momento que eu fui mais para a internet, assim, porque o livro cura, né? E eu sempre falo isso, que o livro cura. Então, as pessoas... O Senhor, acho que falava assim, eu vou falar para todo mundo comprar livro, que as pessoas precisam ser curadas. Então, foi o momento que eu mais vendi livro mesmo. As pessoas compravam e eu ouvi muito. Quando eu ia entregar o livro todo encapuzado, assim, às vezes eu ia, ou o meu esposo, ou o motoboy... E a pessoa vinha lá também, toda encapuzada, com máscara, com luva para receber. Falava assim, eu só tô comprando livro, eu nem sei quando eu vou ler, porque eu tenho muito livro. Mas eu tô comprando porque eu não quero que sua loja feche. Ai, que bonito. Sabe, muito eu ouvi isso. E tinha uma senhora que ela comprava toda semana. Falava, meu Deus, essa mulher, eu acho que ela deve ter, assim, alguma coisa, porque toda semana essa mulher compra, não é possível que ela tá lendo livro, né, toda semana. E ela falava assim, às vezes acho que você fica perguntando, mas o que ela vai fazer com tanto livro? Eu só tô comprando porque eu amo a sua loja e eu não quero que você feche. Aí não é Deus que envia anjos para nos abençoar? Eu falei na semana no outro podcast que as clientes, elas me fizeram pagamentos adiantados. Na pandemia. Olha que pagamentos adiantados, tipo assim, não sei quando eu vou fazer, mas você tem um comércio e eu quero poder ajudar, de alguma ser forma. Participante nesse momento, de alguma forma, na tua vida. Sim. Então, é viver a fé, né? Eu falo que a gente tem momentos difíceis, mas tem momentos muito recompensadores, gente. Né? Que a gente olha para aquelas clientes que estão com você ali desde o início, confia no teu trabalho, confia, assim, na verdade, eles olham para nós e vê fé. E Deus, ele usa pessoas, às vezes, para nos lembrar que ele é Deus, né? Exatamente. Porque eu quando, um pouquinho antes de entrar a pandemia, eu tinha comprado uma outra loja que tinha em Poá. Eles estavam há 25 anos em Poá, e aí ele ofereceu, era uma copiadora e uma livraria. E aí ele ofereceu pra gente. Então, um pouquinho antes de entrar a pandemia, que você nunca vai imaginar, eu comprei essa loja. Então, a minha irmã ia ficar lá e eu ia ficar a que a gente iniciou. E aí veio a pandemia. E aí foi muito complicado, né? Porque fechou tudo e o desespero vem. Eu fiquei tão mal que eu comecei a fazer terapia. Porque eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu tava pagando ainda a outra loja. Fechou as portas. Lá ainda a gente atendia, porque era copiadora. Então, a gente atendia pelo balcão a questão da copiadora. Mas bem difícil. E aí, eu fui fazer terapia, porque eu tava desesperada, com ansiedade, com aquela agoniada. Aí o pessoal, faz terapia que vai te ajudar. Eu fui, realmente, me ajudou bastante. E aí, numa dessas conversas com ela, eu falando, né? Eu falei assim, eu tô muito mal, porque se continuar desse jeito, eu vou ter que fechar uma das lojas. E provavelmente vai ser a que eu estou desde o início, porque o aluguel era mais caro e eu tava pagando a outra ainda. Então eu falei, não justifica eu ficar com 2 lojas nesse momento. Então eu já estava sofrendo antecipada, tava arrasada.
E ela falou pra mim assim, ó, um dia, eu tava mal, um dia, chorei, arrasada, porque eu vi que realmente eu ia ter que fechar uma das lojas, e era a minha primeira, sabe assim, que eu tinha começado, que era o que eu amava o espaço, que foi quando eu iniciei. Ela falou exatamente assim pra mim, mas você não consegue se imaginar aqui nesse endereço, que era o endereço dessa loja que eu comprei. Eu consigo imaginar a sua loja aqui nesse endereço. Você já imaginou? É uma esquina. Você está no centro. Eu consigo imaginar. Tá muito melhor esse espaço do que lá onde você tá, onde você iniciou. Porque lá é uma rua mais afastada. Menina, eu consigo imaginar a sua loja, eu consigo ver ela linda. Aí ela falava assim, você não consegue imaginar. Ela repetia isso pra mim, né? E eu tava tão assim. E depois eu fui entender, falei, Senhor, me perdoa. Deus estava usando a terapeuta para falar comigo e eu só estava pensando no problema, entendeu? Eu não conseguia ver solução, eu não conseguia. E realmente, eu saí de lá de onde eu estava, a gente reformou e ficou lindo a minha loja de esquina. E aí depois que passou, ela falou, e aí? Eu falei, menina, me perdoa. Hoje eu tô vendo do jeitinho que você imaginou. Porque ela falou, nossa, ficou lindo, do jeito que eu imaginei. Tá vendo? Deus que falando através dela e eu só me apegando no problema. Você focou na sua dor e pronto, né? É isso. É exatamente. Você tá igual o homem do tanque de Betesda. É. Ninguém veio me levar até as águas. Deus só perguntou se ele Você queria quer ser curado. Ninguém veio me jogar nas águas. Era sim ou não, era sim ou não. É. Né? Então, às vezes é isso, a gente se apega em algumas coisas, até materiais mesmo, né? E porque esse lugar é melhor, porque por conta disso, porque o jeito que eu trabalho tá funcionando, e às vezes a gente não quer mudar. Deus tá falando, É que Deus às tá vezes mostrando. a gente quer ter o controle. É o controle. Controle. Verdade. Deus vem falar, arranca o controle. Eu falo que o Senhor, ele é especialista em chegar e puxar o nosso tapete. Ele nem pergunta se a gente está equilibrado ou não. Ele faz ele arranca tudo assim, cai tudo. Você que se equilibre ali. Você que se equilibra. É verdade. Mas é extraordinário isso, né? Nos faz, é igual, né? Vai pegar voos maiores, você vai ter que dar um passo que vai Isso. ser, às vezes, muitas vezes, pra trás para você avançar. Para avançar, Né? entendeu? E tudo isso são experiências para as nossas vidas. É isso. E eu acredito que isso nos faz, a gente tá aqui, nos faz lembrar bem um filme assim, Tem. na nossa mente, de quantas das vezes a gente. O começar do zero que a gente fala é sobre isso. Às vezes passou por uma situação, às vezes foi um funcionário que saiu, que você achava que sem ele as coisas não iam acontecer. Não é verdade? Tem isso também. Ou um grande cliente, ou um grande fornecedor, e às vezes não vai adiante com você. Não. E o Senhor permite o quê? Aí você sofre. Não, A você gente fica sofre mal, Principalmente nessa questão de funcionário. Que sai e você acha assim, agora acabou. Porque a pessoa sabia fazer tudo, como que vai ser? A gente sofre. Você por tudo. entendeu? E aí Deus fica dando risada, dando né? risada. Minha Eu filha. falei assim, meu Deus do céu, e agora eu tenho um novo passo para dar? Mas será que todos vão com você? Será que não vão? A gente tem essas crises, né? Que a gente passa por algumas coisas, mas nos faz entender que lá na frente foi necessário. Foi necessário sair, foi necessário tirar, foi necessário colocar. E isso o Senhor vai nos ensinando. Aí, quando você vai dar um passo de fé maior para algo maior, Deus vai falar assim: você está temendo o quê agora? E Deus nos ensina, né? Falando um pouco de Neemias, né? Neemias, ele pensou em mudar e ir lá para Jerusalém para reconstruir. Ele orou, pediu autorização do rei. E quando chegou lá, ele se organizou também. Porque ele juntou as famílias, né, para reconstruir. Então, às vezes também, o que Deus quer de nós é a pausa para se organizar. Sim. Porque ele vai agir, sem dúvida. E eu falo isso por mim, Leia. Porque eu comecei no atropelo. Porque eu gostava, porque eu já entendia tudo, porque era minha área.
Mas assim, e a organização? Entendeu? Aí às vezes a gente precisa estudar. Sim. Porque eu não sou, talvez, eu não sou boa comercial, mas eu sou boa no financeiro. Eu não sou boa no financeiro, mas eu sou boa no comercial. E Neemias, ele fez isso. Ele juntou as famílias. Ó, você faz isso, em 52 dias ele ergueu um muro. E os muros que estavam não sei quantos anos. Por quê? Organização também. Precisou de pessoas, né? Precisou de pessoas, precisou se organizar. Ele já tinha a palavra, ele orou. Sim. E às vezes falta isso, né? Fé, coragem, oração. A Léa falou que dela foram 72 dias. Algo que já estava marcado. Sim. Já. Algo que precisava, era o período que ele precisava para trabalhar. É isso. Né? Então, assim, quando nós colocamos essas coisas, a gente organiza, que a gente começa a... o Senhor começa a ver em nós o crescimento. E aí você, tô vendo que ele tá ficando... Tá melhorando. Vou acrescentar aqui. É verdade, não é verdade? Tá preparado para receber. Tá preparado, porque... Nossa, chorou tanto por conta de um funcionário que saiu, mas eu já tô preparando alguém que já tá preparado para isso. Tô mandando alguém melhor. Alguém melhor. Então, hoje a gente já começa a entender... Eu não vou sofrer mais aquilo. Não. Entendeu? Algo novo, passo novo. Vai ter outras dores, mas vai ser diferente. É que a gente, às vezes, coloca a nossa fé em coisas e pessoas. Em pessoas. Né? E aí a gente tem que deixar a nossa força em Deus. É isso. Nós somos como flechas na mão do arqueiro. É verdade. Quanto mais o arqueiro puxa para trás, mas ela vai mais longe essa flecha vai. Exato. Só que quando ela está sendo puxada para trás, quando ela está sendo esticada, dói. Dói. Você fala, nossa, Deus, cadê você? Onde você está? Eu falo assim, filha, eu estou no controle. E na verdade, você vê todo mundo... Porque assim, quando você é lançada para trás... Você vê todo mundo passando. Você vê todo mundo passando na sua frente. É verdade. Aí o desespero, meu Deus, eu tô regredindo, eu tô indo para trás. O que tá acontecendo? Onde eu errei? A comparação, né? Aí, se você focar nessas coisas, você fica perdida. É verdade. Você não avança. Você não avança. A flecha, ela vai ficar parada. Agora, quando ele vê que você entendeu e que você ouviu a direção, aí ele vai te lançar. Gente, olha, muito bom. Vamos falar, manda aí, Rubem, uma mensagem. Você fala assim, nossa senhora, agora o que eu vou falar para as pessoas que viram esse podcast? Fala lá. Olha, como a gente iniciou falando de Neemias, que você tenha fé e coragem para prosseguir aí no seu comércio, no seu sonho, no seu projeto, e que você, acima de tudo, tenha o propósito. Que você leve a sua oração até Deus, que você coloque ele em primeiro plano, porque quando ele está à frente, tudo dá certo. Talvez você vai passar por provações, porque isso é inevitável, mas é para crescimento. É verdade. É isso, é para crescer. Às vezes vai vir as dores, porque não tem como, né? As estações, todas elas são diferentes, né? Tem a primavera, o outono, o inverno. E as dores, elas podem até chegar, mas é para te fortalecer, para você crescer com raízes fortes. Isso. Caiu, vem o vento, não leva embora. Né? Exato, né? Vai dar frutos, vai, né, tá estabelecida e não vai ser qualquer coisa que vai derrubar. E é isso. Verdade. Gente, é nessa concordância. É nessa forma. Se você tá desanimada, não desista. Verdade. Vá à frente. O Senhor se ele tá lançando para trás, é porque ele tem algo maior aí na frente. E com tudo isso você vai ter uma bagagem mais forte e que vai deixar tanto a sua estrutura de fé ainda mais forte, mais firmada, e as outras pessoas vão ver realmente a mulher de fé, a mulher perseverante e o que o Senhor está fazendo de novo sobre a tua vida. Viu? É isso aí que eu deixo. Amém. Você sabe que quando eu fui fazer o culto de ação de graças, o bispo foi lá. No nosso último mês na loja, a Maria chegou e falou assim para mim, falou, Leia, o Senhor me deu uma direção de todos os dias a gente declarar o Salmo 91. É o nosso último mês aqui, o Senhor me deu essa direção. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E todos os dias a gente orava e declarava o Salmo 91.
Aí, no dia que o bispo foi lá, no dia 23 de março, fazer o culto de ação de graças, porque eu achei que ia inaugurar dia 30, mas não deu por causa da chuva, e atrasou, eu não tinha dinheiro para algumas coisas, eu inaugurei dia 7. O bispo, quando ele começou a pregar, ele falou assim: quando eu saí de casa com a Érica, eu tinha uma palavra, mas quando eu passei por essas portas, o Senhor me falou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele começou a falar, aí ele falou uma coisa muito, muito forte. Ele falou assim: Leia, muita gente passou e falou, faliu, quebrou, coitadinha. Muita gente passou e ficou feliz com a sua derrota. Muita gente ficou triste de não te ver mais lá. Mas Deus estava te guardando no esconderijo do Altíssimo. E Ele hoje manda te dizer, nossa, desse jeito ele falou, hoje Ele manda te dizer que Ele está te trazendo de volta. Ai, que lindo. Porque a sua história não acabou. Amém. Eu falei, nossa, Jesus. E depois a gente foi contar para ele, falou assim, nossa, foi nítido, Leia. Aí depois todo mundo, eu, a Maria, a Ruth, as meninas, a Ju, a Adriana, todo mundo começou a chorar, né? Sim. Que lindo. Com aquilo, né? Aí depois a gente foi contar para ela, bispo, quando você começou, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, passou um filme na nossa cabeça, assim. E é bem verdadeiro isso, né? É isso. E aí você imagina você ter um amigo do lado, que as pessoas vão perguntar de você, e a pessoa fala, faliu, sabendo que a gente estava construindo uma loja. Olha. Mas aí as pessoas passavam para ir na feira e falavam, nossa, mas você tinha falido, você está aqui, olha que loja linda. Fala assim, então, Deus nos guardou nos esconderijos do Altíssimo. Então, às vezes, a gente Ele fala nos esconde, assim, né, ele na nos verdade. esconde para nos proteger, sabe? A gente fala, nossa, Deus, ninguém me vê, Sim. ninguém tá me vendo, ninguém tá me ouvindo, ninguém sabe o que eu tô fazendo, mas é porque a gente está no momento de ficar guardado. Porque às vezes você ficar parado, para o Senhor é um movimento, É. não é? Às vezes é. Gente, chega de falar, vou parar! Gente, olha, e continua, tem mais um episódio. Nós vamos gravar 4 episódios sobre empreender com propósito na visão de Neemias. Nós vamos ficar falando assim desse homem extraordinário aqui. E como eu disse para vocês, o Senhor me deu uma direção, que a gente tem que terminar sempre isso aqui declarando o Pai Nosso. Por quê? A gente não está aqui para te falar de religião. Eu quero te apresentar Jesus, esse amigo, esse companheiro, sabe? Que nas suas horas de dúvida, você tem com quem falar. Você tem para quem, assim, contar os seus segredos. Sabe aquilo que você não conta para ninguém? Conta para ele. Ele não julga, ele não vai fazer fofoca. E ele traz a solução para a gente. Isso que eu acho extraordinário, Jesus. Então, ó, aqui, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então aí agora, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, manda para quem está querendo empreender, aquele seu amigo que sabe que está passando dificuldade, porque aqui o que não falta é história. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo episódio.